para quem nos acompanha, sejam muito bem-vindos, uma boa tarde. Estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, no meio da pandemia. A gente está fazendo mais um episódio aí da transformação digital na prática e hoje a gente vai falar de Service Blueprint. A gente já falou no momento passado, né, sobre mapeamento de jornada de usuário, sobre Value Stream Mapping, e agora a gente vai utilizar o conceito de Service Blueprint para desenhar o cenário to be. E para isso a gente recebe o Giancarlo, colegão lá da CIT, e também a gente recebe o Renato Sertório. O Renato teve só um probleminha técnico aqui com a webcam dele, mas ele já está entrando. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Ramés, trabalho com tecnologias digitais há bastante tempo, né? Tem mais de 20 anos aí, tanto em empresas de tecnologia como em diversas outras empresas de diferentes indústrias. Trabalhei muito tempo em agências de publicidade, sempre olhando para a tecnologia, e também em consultorias de serviços profissionais, né, de professional services. Então a gente está iniciando aqui mais um episódio da websérie sobre transformação digital na prática. O Renato entra daqui a pouquinho. E Jean, se você puder se apresentar, por favor, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Legal, obrigado, boa tarde. Bom, eu sou Giancarlo Serrazoli, estou há 5 anos na CIT, comecei como o ex-designer lá e hoje sou um gerente sênior de experiência, seja lá o que isso significa, estou me descobrindo, e tenho 12 anos de mercado nessa área de arquitetura de informação, UX, 20 anos de mercado de comunicação digital, e dou aula na pós-graduação do Senac aqui em Campinas também, disciplina ligada aí a design digital também, e atuo em várias frentes, vários projetos dentro da CIT. Atualmente estou focado em 2 ou 3 clientes mais expressivos, mas estamos aí para trocar conhecimentos. Muito bom, muito bom. Gente, há uns anos atrás, o Jean foi quem me ajudou aí a começar a tecer o pensamento em experiência, né, em usabilidade. Já tinha um pequeno background em arquitetura de informação, muito utilizado em agências de publicidade, mas aí o Jean me ajudou bastante aí a aumentar esse leque de conhecimento em experiência, em usabilidade, heurística e assim por diante. E como eu sou uma pessoa muito curiosa, agradeço bastante aí ao Jean pelos toques e direcionamentos para que eu conseguisse entender mais desse mundo. E, obviamente, não sou um profissional de UX, né, mas consigo trocar, consigo pensar estrategicamente e até do ponto de vista prático, utilizando a experiência aí no mundo da transformação digital. Muito bacana, Jean. Sempre, sempre. Bom, o Renato ainda não conseguiu se conectar aqui, mas, gente, o Renato é um colega aqui da Tibit, ele trabalha, né, bastante com design, com usabilidade, tem um time aí que trabalha em conjunto em diferentes desafios de mercado. Daqui a pouco o Renato entra e consegue fazer uma breve introdução. Seguindo aqui, eu quero fazer um convite para vocês participarem com perguntas, né, por meio do Slido. Então, para quem não conhece, está aqui o slido.com. Deixa eu até colocar o pointer aqui para ficar mais fácil para demonstrar na tela. Então, tem o slido.com, é só acessar aqui, né, slido.com ou slide.do e colocar essa hashtag aqui, o Shift Method, onde tem Enter Event Code. Para aqueles que quiserem, né, é só acessar aqui do lado direito da tela, tem o QR Code também. Só tirar foto aí e já será direcionado para participar junto com a gente aqui de perguntas e respostas. O GoToWebinar também tem essa funcionalidade, então se vocês quiserem mandar por aqui, né, a gente vai dar uma olhadinha, mas por ser algo aberto e que a gente consegue interagir, inclusive ficar armazenado automaticamente, né, junto com os demais episódios aqui da websérie, a gente convida vocês para utilizarem o Slide. Bom, passando aqui, né, a gente vai falar um pouco desses 12 trabalhos. Né? E por que 12 trabalhos? A gente fez uma analogia com o trabalho de transformação digital em grandes empresas com os 12 trabalhos de Hércules. E a gente sabe que esse número 12 também eles aparecem em outras iniciativas do mercado. Né? Então, quando a gente fala de ágil, também a gente tem os 12 princípios ágeis e assim por diante.
Então 12 aqui é um número que fez sentido para a gente, e a gente utiliza isso fazendo analogia aos trabalhos de Hércules. Para quem não se lembra muito bem da história, né? O Hércules aí ele foi enfeitiçado, né? Passou por um problemão aí, acho que não vem nem ao caso que é coisa pesada, e foram apresentados 12 trabalhos para que ele conseguisse se redimir. Né? E são trabalhos hercúleos, né? Que praticamente só um semideus ou nem um semideus conseguiria resolver. E no final ele conseguiu resolver, garantiu lá seu lugar no Olimpo. E, cara, super bacana, né? Eu acho que é um tipo de história, assim, que contagia a gente, né? Pelos desafios, pela conquista. E a gente entende, né? Que um programa de transformação digital é, sim, um trabalho hercúleo. A gente quer fazer. Pô, legal, vamos lá. Baita desafio bacana. Mas tem algum guia de boas práticas? E por que a gente pergunta, né? Se tem um guia de boas práticas? As pessoas aqui, nós principalmente, né, que a gente está vivendo aqui no calor da transformação digital e inovação em grandes companhias, a gente ouve muita buzzword. Então, ó, eu vou fazer um teste quente aqui, um pinga-fogo. Então a gente ouve mais ou menos isso daqui. Olha, para a gente conseguir aumentar a performance, vamos utilizar dinâmicas de design thinking, porque o mundo hoje é VUCA. E se a gente não utilizar Agile, se a gente não utilizar Lean, IoT e mesmo a computação em nuvem com seus serviços cognitivos, a gente não vai aprender, né, fomentar o aprendizado de máquina e não vamos gerar um impacto por meio de data-driven. Não é exatamente isso, tá? Mas eu já ouvi diálogos parecidos. Foi inclusive uma vez, eu estava frequentando ali o InovaBrá, e no elevador eu vi uma conversa de um dono ali de uma startup, né, conversando com um investidor. Então, porque a nossa projeção de vendas é quase exponencial. E eu fiquei pensando ali na minha cabeça, pô, legal, né, cara? A gente está falando de startup, está falando de inovação, está falando do mundo novo. Mas não faz sentido você falar quase exponencial. Né? Ou é realmente exponencial, e o que a gente entende hoje, né, que esse crescimento exponencial ele não existe, a gente no máximo fala de uma senoide, mas normalmente o que apresenta é aquela curva de sino, né, a curva gaussiana, mas as pessoas se apropriam de termos muito mais para impressionar do que realmente para atingir valor. E o que a gente quer aqui é atingir valor, lembrando que valor é tudo aquilo que o nosso consumidor ou mesmo cliente perceba como benefício, né? Então, o que a gente quer de verdade aqui é sair um pouco das buzzwords e realmente começar a entregar valor. E para isso daqui, a gente, a gente criou aqui dentro da Tibid o Shift Method. Na verdade, isso aqui não é uma cartilha, né? É muito mais uma framework de boas práticas de como que a gente consegue estabelecer uma causalidade num programa de transformação digital. E essa causalidade vai nos ajudar a manter um aprendizado constante sobre tudo aquilo que a gente está tocando. De forma prática, tá? Do item 1 ao 6, a gente trouxe aqui o pensamento do A3, que vem do Lean, e fiquem super tranquilos, tá? Para quem não conhece um pouco mais a fundo, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, esse pensamento A3, tá? Ele é dividido no meio, né? Uma folha 3, na orientação de paisagem, ele é dividido no meio, do lado esquerdo a gente entende todo o cenário, né, desse desafio, e do lado direito a gente estabelece as contramedidas. O que a gente se propõe a fazer no Shift Method é um paralelo com esse pensamento. Do item 1 ao 6, a gente vai fazer o entendimento do cenário e definir qual que é o nosso propósito, né, o moonshot ou long-term goal, e a partir do item 7 até o 12º, a gente estabelece as contramedidas. E lembrando que todo esse processo ele gera uma causalidade, né? Pensando no formato de design, a gente abre aqui o diamante e depois fecha para ver a convergência em tópicos específicos de negócio. Tá? Então, o olhar aqui, ele deixa de ser para um produto especificamente e tem uma visão mais estratégica. Quando a gente fala, por exemplo, do primeiro item aqui, Foundation, é o momento onde a gente vai definir esse patrocínio executivo e disseminar a abordagem da parceria. E ela deixa de ser uma relação de cliente-fornecedor, né? A gente começa a atuar como parceiros. Então, a visão é essa. E no episódio de hoje, aliás, né, para quem quiser conferir os 9 episódios passados, lembrando que a gente tem mais um, que foi o episódio inaugural, onde a gente recebeu o Vander Cunha, o VP de Digital da Tivit, e também o Ítalo, que foi CEO da Porto Seguro, CIO da Porto Seguro. Então, tem aqui na landing page aqui da websérie todos desses episódios. E hoje a gente vai falar do desenho de blueprint, né, do Cersei Blueprint.
E aqui a gente vai falar sobre a diferença de Service Blueprint, Service Design, User Journey, e como que a gente aplica esse tipo de ferramental em jornadas abrangentes, né? A gente não vai falar só de consumidor, e sim como que os experimentos já priorizados se integram dentro de um sistema maior, né? Sistemas legados, interação com fornecedores e assim por diante. Para começar aqui esse bate-papo, eu queria falar uma quote aqui do Pierre Levy, isso daqui a gente está levando em todos os episódios. Pierre Levy é um pai da cibercultura, né, quem fala muito sobre comunidades virtuais e como que essa interação homem-máquina e como que a rede mundial, né, a internet, ela vem colaborando aí e vem impactando a sociedade em geral. Bom, e ele fala aqui, né, que a inteligência coletiva é a capacidade de um grupo de humanos engajarem numa cooperação, né, num processo intelectual para que a gente possa criar, inovar e inventar. Em resumo, o que a gente está dizendo aqui é que a soma das partes é maior do que o todo, né? Se a gente pega de forma isolada aqui o meu pensamento, do Jean e do Renato, terão percepções diferentes. A partir do momento que a gente une essas percepções frente a um objetivo maior, com certeza sai todo mundo daqui muito maior e aprendendo muito mais. Bom, começando, uma boa tarde para o Jean. Renato, conseguiu entrar já ou ainda não? Estão me ouvindo? Estou ouvindo sim, Renato. Legal. A gente não consegue ainda ver a tua câmera, mas deixa eu voltar aqui, Renato, só para você se apresentar rapidinho e a gente já volta ali para aquela primeira pergunta. Seja muito bem-vindo, Renato. Boa tarde. Legal. Obrigado, Rames. Obrigado pelo convite. Sou fã dos trabalhos, dos dois trabalhos, né? Tenho acompanhado, acho que é uma iniciativa muito legal, né, da Tivity. Claro, essa tua liderança é muito legal, a gente aprende muito. Aqui na Tivity conduzo né, as iniciativas de design, né, de design thinking, inovação. Então, a gente tem alguns times especializados, né, nesse trabalho, e que, obviamente, passam por esses aspectos que você falou, de trabalhar muita colaboração, experiência de usuário, colocar, né, entender como é que a gente consegue entender problema e agregar valor de fato, prático, real, para os clientes. Então, esse é meu papel aqui. Fantástico, Renato. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E vamos aproveitar aqui o pinga-fogo, Renato. Eu vou começar contigo, essa primeira provocação aqui, né? Então, não é novidade para ninguém, imagino, né? Espero, inclusive, que a gente está num momento de isolamento físico. E eu até prefiro falar isolamento físico, né? Porque isolamento social remete aí a outro tipo de percepção. Mas, segundo o Gartner aqui, né, como que as empresas podem liderar numa crise disruptiva como essa que a gente está vivendo da Covid-19? Então, segundo esse estudo aqui, ele divide em 4 etapas, né? O evento inicial, né, que foi o isolamento, a busca por vacina, enfim, o achatamento da curva. Todas as empresas têm que reagir e responder aquilo. Então, a gente vê muitas movimentações, né, o fechamento de algumas empresas, estabelecimentos, e nós que atuamos com tecnologia digital, a gente fica aqui trabalhando de casa, né? Esse é um dos pontos quando você reage e responde. A empresa, estrategicamente, começa a pensar em novas realidades, né? Começa a se orientar para onde eu vou agora e como que eu me posiciono. Num terceiro momento, começa a aplicar o resultado daquele planejamento estratégico. E no quarto momento, quando começa a entender que aquilo vai dar certo, acelera as oportunidades com o intuito de sair dessa crise muito melhor de quanto estava. Baseado nesse gráfico aqui da Gartner, o Renato, que saiu em abril desse ano, você acha que é o momento certo para as empresas inovarem? E quando eu digo tecnologia emergente aqui, tá? Não necessariamente é o desenvolvimento, é a tecnologia da informação, mas sim tecnologias em geral, né? E eu coloco o design também como uma tecnologia que vem sendo aplicada aos negócios. Você acha que é o momento certo para inovar, né? E como que essas tecnologias podem acelerar negócios e gerar mais valor? Muito bem-vindo, Renato. Boa tarde. Obrigado, Rames. Sim, né? Eu acho que é o momento certo para inovar, né? A gente já vem, eu acho que de alguns anos, né? Esse momento certo já vem acontecendo há alguns anos, né? A inovação ela deixou de ser uma necessidade pontual das empresas, né? De ter uma área, de tempos em tempos lançar alguma coisa nova,
para, de fato, ser uma prática do dia a dia, né, das empresas, para que elas possam responder às mudanças de comportamento que estão acontecendo, né? Então, isso é um fato. Claro, nesse contexto novo aí da pandemia, essas mudanças, né, como a gente já está cansado de ouvir, elas foram aceleradas, né? Então, a gente tem novos comportamentos, novas relações sociais de colaboração que consequentemente, vão pedir respostas diferentes das empresas. Então, eu acho que é o momento, tem que inovar. Claro, é importante, eu acho que o gráfico, para a gente poder se localizar, né? Eu acho que, em geral, ainda as empresas elas estão muito na fase só da reação, né? Se a gente não pode ir trabalhar, né, do escritório, eu vou criar o home office. Se o meu cliente não pode ir na loja, eu vou criar a loja virtual, né? Acho que, em linhas gerais, ainda a tecnologia está sendo, né, a tecnologia, né, a parte técnica do digital está sendo usado muito dessa forma, né? A gente, eu acho que nesse ponto, a agilidade, claro, por um lado é boa, mas ela não está resolvendo completamente ainda o problema. E eu acho importante essa diferenciação que você fez de tecnologia, né, do que é a tecnologia aí do digital, vamos colocar assim, e das tecnologias sociais. Eu acho que o que a pandemia está nos ensinando, né, é essa lição da interdependência, do coletivo, da colaboração, do social, para mim é o maior aprendizado, né? Eu acho que a gente já tem tecnologia emergente, inteligência artificial, blockchain, big data, qualquer coisa, a gente já tem muito mais do que, né, a gente precisa ou do que a gente está usando. Para mim, o ponto é tecnologia social. A gente precisa olhar agora para fator humano, né? Por isso que as novas metodologias ganham muita força. Então, a minha resposta eu acho que as tecnologias, o que é a parte técnica, ela já está cumprindo o seu papel. A gente tem que olhar agora para a tecnologia de colaboração social, pensar no aspecto humano, porque a tecnologia a gente já tem, né? A gente já pode criar qualquer coisa, né? A inteligência artificial, por exemplo, já chegou num limite extraordinário. Agora a gente precisa saber usar, entender comportamento, o que está por trás disso, né? Eu costumo dividir, eu acho que um aspecto tangível, que a tecnologia está resolvido. O intangível é que a gente precisa evoluir ainda. Fantástico, muito bem. Jean, boa tarde, seja bem-vindo. Na sua opinião, é o momento certo para a gente inovar ou não? Cara, segura, estamos isolados, ou, na sua opinião, o que é inovar, né? Eu acho que até já passou do ponto, Rames. Essa pandemia me parece que foi um exercício fantástico para a gente perceber quem realmente estava olhando no sentido de colocar as pessoas no centro e de efetivamente transformar vidas, e quem estava perdido nos buzzwords que você mencionou um pouco antes. Foi realmente o momento da verdade. Por quê? O que foi possível perceber é que as empresas que estavam focadas em pessoas, elas conseguiram se adaptar muito mais rápido à tecnologia. E eu não estou falando de tecnologia, eu estou falando de que a pandemia ela alcançou uma dinâmica em que as empresas que estavam focadas em, primeiro, cuidar dos seus colaboradores, depois continuar prestando o seu serviço da melhor forma possível para os seus clientes, foram as empresas que conseguiram se adaptar com muito mais agilidade, com muito mais rapidez a isso. E para mim, inovar é isso, é você conseguir, no meio de incertezas, conseguir ter o olhar e direcionar as suas ações para construir resultados com mais rapidez, com mais eficiência, olhando para as pessoas. E aí, eu acho que o comentário do Renato complementa de forma fantástica, né? Essas tecnologias sociais, elas foram só evidenciadas. Então, hoje já não é mais uma questão de o momento certo para inovar. O momento certo para inovar já foi, né? Agora é sobreviver,
já passou o nível. A inovação não é mais uma opção, é isso que eu quero dizer. Agora ou eu inovo ou eu inovo, né? Ou eu me adapto ao novo ou eu me adapto ao novo. Você não tem escolha, porque a nova realidade está aí, e assim o novo normal que a gente está falando é uma expressão que me incomoda, porque o normal é sempre normal, né? Ele sempre vai ser novo, e eu acredito que estar aberto a se adaptar, a lidar com essas incertezas é a chave para esse momento, e a tecnologia pode ser um caminho para ajudar nesse sentido. Muito bacana, o Jean. Tem até uma frase que eu aprendi com um colega, né, executivo de vendas, o Aires. Aires, um abraço para você. E a Aires é das antigas, né, da escola antiga, enfim. E uma das coisas que ele fala que para mim chamou a atenção, e eu tenho percebido que é verdade, né? Eu acho que profissionalmente a gente se relaciona por CNPJ, mas no final a gente compra, né, a gente vende, a gente interage por CPF. Né? Então, quando você traz à tona esse termo aí, esse momento de que são aquelas empresas que mais se importam com as pessoas, são aquelas que mais rapidamente estão aí passando pela crise de uma forma menos ruim. E eu queria trazer, inclusive, uma provocação aí do World Economic Forum. Esqueci, é Klaus Schwab, não lembro exatamente o nome lá do fundador, mas o World Economic Forum está com uma nova campanha, né, que é The Great Reset. Então, eles têm como proposta repensar essa forma como a humanidade interage. Né? Obviamente que não faz sentido a gente falar da queda do capitalismo, mas será que as buscas que a gente tem, né, por dinheiro, por exploração natural, será que é isso mesmo que vai movimentar a humanidade daqui para frente? E eles estão apostando que esse grande evento pandêmico que a gente está vivendo pode ser um grande gatilho para a gente começar a repensar as relações humanas e empresariais. Então, acho que é um outro... Renato, por favor. Isso, não, acho que esse exemplo do Aires, né, e o que você está complementando, acho que faz muito sentido, né? A gente sempre tem olhado, e com a pandemia, para as coisas que vão mudar, né? O que muda em relação. Mas eu acho que a pandemia também nos trouxe ou deveria, né, ter despertado para esse olhar das coisas que não mudam, né? E esse aspecto que o Aires colocou, né, a gente se relaciona pessoa a pessoa, comportamento social, isso não muda, né? Os nossos valores, eles continuam os mesmos. Então, é para isso que eu acho que a gente tem que conseguir olhar, né? E fico, de certa forma, feliz, né, que apesar obviamente, do fato não ser bom, né? A pandemia não é uma coisa boa, mas ela traz luz para isso, né? A gente está muito mais solidário, de fato, né? Muito mais aberto para esse tipo de relação. Então, é assim que a gente tem que construir novos serviços, produtos e empresas, né? Acho que é meio essa linha. Perfeito, muito bem. Não sei se está, eu não vou saber uma situação mais preciosa e sábia do que meu tio João, que numa conversa que a gente estava tendo aí por causa da pandemia, falou: vai, cutuca a natureza que você vai ver só. Acho que a gente está desenvolvendo um jeito mais elaborado de, no fim, reproduzir a sabedoria do tio João, né? E eu acho que essa visão do Fórum Mundial tem muito a ver com isso. Né? A gente está chegando no limite do planeta. Né? A natureza está acuada. A natureza está reagindo. Né? Essa semana, tem uma irmã que mora em Londres, ela estava compartilhando o clima lá, 36 graus em Londres. Beleza, né? Verão, tal. Hoje, eu saí na hora do almoço, 32 graus no meu carro. Aí, eu virei para minha mulher: bom, se está 36 lá, está 32 aqui, aonde está o frio? Né? Porque é esse o planeta que a gente está vivendo. Né? Agora você imagina na linha do Equador, né? Deve estar uma delícia. Né? Bacana, gente, muito bom. Bom, passando aqui para o segundo tema, antes da gente falar, né, de Service Blueprint, mas na visão aí, você, Jean, para aproveitar o gancho,
Na tua visão, quais as principais diferenças entre o Service Design, Service Blueprint e User Journey? Eu vou do fim para o começo. A jornada do usuário vai ser a visão ponta a ponta de como um determinado consumidor, usuário, interage com uma solução, um produto, uma marca. Você vai ter uma visão momento a momento, como que começa essa relação, como ela é alimentada e, por fim, até como ela pode terminar, né? O Service Blueprint é um recorte vertical nessa jornada, em que vai olhar não só a jornada, mas ela olha tudo que acontece para baixo dessa jornada, tudo que precisa estar estruturado para que essa jornada, essa relação entre o consumidor e a marca aconteça. Então, que pessoas vão estar disponíveis para entrar em contato, que canais vão estar disponíveis para entrar em contato, que processos que estão dentro da empresa disponíveis para poder fazer, implementar essa interação, e mais profundamente, quais são os sistemas, quais são as infraestruturas necessárias para que toda essa relação aconteça. E o Service Design é uma perspectiva em que isso acontece muito ligado a um processo, né? Eu não estou falando especificamente de um produto, eu não estou falando especificamente de uma interface, eu estou falando de algum processo novo, alguma forma de interação nova de uma determinada organização com um consumidor. Então, numa ordem de complexidade, me parece que começa pela jornada do usuário, passa pelo Service Blueprint até o Service Design, que é você ter a oportunidade de projetar algo novo para um novo negócio, um novo tipo de interação dentro de uma determinada organização. Não sei se essa definição faz sentido para o Renato, queria ouvi-lo também. Renato, por favor. Legal, faz sim, Jean, acho que, enfim, você colocou muito bem, né, a diferença, e gostei dessa, né, de começar ali do fim para o, né, do mais específico, assim, para o mais amplo. Claro, assim, só destacando, né, acho que para quem está menos familiarizado, né, o Service Blueprint, né, como o Jean colocou, a gente tem, digamos que essas camadas, né, a gente tem a camada, né, das ações do usuário, né? Depois uma segunda camada que é a linha de interação, né? Então, como uma ação do usuário, ela acontece por que tipo de interação, né? Então, sei lá, se a gente tem alguém usando o Uber, né? Então, a ação do usuário é abrir o aplicativo, né, e solicitar o motorista, né? Então, essa ação acontece por uma camada de interação, que é via o aplicativo, né? Que pode ter ou não, né? No caso do Uber, não tem, mas pode, minto, tem, né? Tem uma interação humana que é a confirmação do motorista, né? E depois você tem que é o que a gente chama, até aí é uma linha de visibilidade, né? Até onde essa interação ela está visível ou para o usuário final ou para algum tipo de usuário. E depois você, né, no Service Blueprint tem toda a parte de back-office, que é, né, entender quais são ali as funções, interações, os sistemas e processos que fazem a linha de interação e a atividade do usuário funcionar, né? Então, esses são os pontos que caracterizam, né, o Blueprint. Então, ação do usuário, linha de interação e depois o que está abaixo da linha de visibilidade. E na jornada do usuário, é isso, a gente foca mais no comportamento, né? Qual é a ação do usuário, a descrição da ação, o que ele pensa, o que ele está sentindo. A gente foca, né, no comportamento do usuário em si. O Blueprint também é na visão do usuário, só que, como o Jean colocou, ele mergulha nos processos que fazem aquilo acontecer. Muito bacana, gente. Legal.
Bom, eu não tenho uma carga tão técnica aqui sobre Service Design, Service Blueprint, User Journey, mas consigo aplicar, né? E para quem tem um pouco de dúvida sobre o que é isso, a gente colocou aqui como exemplo um Service Blueprint do Uber. E como que a gente já utilizou isso de verdade, tá? A gente fez para uma oportunidade recente que a gente estava trabalhando, uma proposta, né, de trabalho, a gente utilizou o Service Blueprint para plotar o uso dos experimentos em cima de todo o sistema desse cliente. E quando eu falo sistema, né, eu não estou falando de um sistema de tecnologia, estou falando de todos os sistemas e processos envoltos na oportunidade que a gente estava trabalhando. Então, a gente estava trabalhando num processo de redução de chamados, né, de atendimento de field, atendimento de pessoas que vão a campo fazer algum tipo de suporte, seja de hardware ou software, né, para usuários, e a forma como que a gente entendeu que melhor seria representado para o cliente, como que aqueles experimentos agiriam numa versão to be, né, numa versão futura, seria por meio de um Service Blueprint. A gente utilizou esse daqui como exemplo, né, do Uber. Ô, Renato, você quer passar um pouquinho por ele aqui, superficialmente, só para falar de quais são essas fases, né? Você falou muito da parte de ações de usuário, de evidências. Eu acho que isso daqui serve um pouco para a gente conseguir tangibilizar. Isso, legal. Então, o que a gente tem ali, né, em azul, né, esses blocos em azul, são, digamos que as macroetapas, né, do usuário, né, de ele localizar, de ele pedir, e depois do pós, da pós-solicitação. Então, aí, a partir dali, a gente tem, né, as três primeiras linhas, digamos assim, que são as camadas visíveis. Então, a linha de evidência física, de interação, qual é a interação do usuário e que tipo de interação humana acontece a partir dessa solicitação, né, dessa ação do usuário. Então, as três primeiras linhas, digamos assim, ainda são linhas visíveis, conectadas, né, começa lá a partir da macroação do usuário, e depois a gente vai, né, em cada uma das colunas, dividindo em colunas, e em cada uma das linhas fazendo essa descrição. Depois, né, acho que está pequenininho ali, mas a gente tem uma primeira linha, que é a linha de visibilidade. Então, dali para baixo, né, que são as duas últimas linhas, elas já são linhas não visíveis. Então, o que acontece, né, no back-office, de processos, de ferramentas, de atividades para suportar aquela ação do usuário lá em cima, né? Então, em linhas gerais, é isso. A gente tem macroetapas, depois eu vou descrevendo e colocando cada uma das visões, né? Uma visão usuário, uma visão de back-office, uma visão de suporte ao back-office. Acho que vale dizer também, né, Renato, que dá para usar o Service Blueprint tanto como uma ferramenta de diagnóstico, como uma ferramenta de prognóstico, né? Eu posso fazer um Service Blueprint para analisar um serviço que já existe e identificar como são as interações do usuário com esse serviço, como esse exemplo do Uber está demonstrando aí, como eu também posso projetar um novo serviço usando um Service Blueprint, identificando que tipo de canal, que tipo de interação, que tipo de processo, que tipo de infraestrutura precisa estar disponível para aquela nova interação acontecer. E isso ajuda aí orientando os trabalhos, muito na linha dos experimentos que o Ramés estava mencionando no começo. Perfeito, perfeito. Eu acho legal até você comentar isso, Gê, porque o que a gente está querendo fazer, né, com o Shift Method, obviamente, né, a gente faz o diamante, né, a gente abre, fecha e vai assim por diante, mas a gente quer tecer essa relação de causalidade, né? Para quando a gente chegar num Service Blueprint de prognóstico, a gente tenha todo o levantamento que faça com que a gente consolide as informações, né? Não seria o momento da gente pesquisar, será que isso funciona, será que dá certo? A gente já sabe. Obviamente que não é 100% de certeza, né, mas é um grau alto de assertividade.
Então, seria muito mais utilizar o Service Blueprint para consolidar uma visão futura em cima de diversos acordos que a gente já conseguiu fazer. Então, acho que é importante aqui, né, levantar esse ponto de que a gente está muito acostumado a se utilizar do Service Blueprint como uma ferramenta de diagnóstico, mas também é possível utilizar aí como uma ferramenta de prognóstico. Inclusive, mais para frente, a gente tem aí uma pergunta que é justamente isso, né? Como que a gente calibra esse Service Blueprint que foi utilizado como prognóstico? Cara, faz sentido? A gente revisita quando, como, por quê? O que a gente tem de indicador, né? O que nos leva a rever esse Service Blueprint. Mas, passando aqui, o Jean, já para pegar o que você estava falando aí, né? Por que se utiliza o Service Blueprint e como a gente começa a fazer isso? Eu acho que a gente adiantou um pouquinho, né? Está relacionado com quem estava comentando agora há pouco, né? A gente usa o Service Blueprint para a gente ter uma visão mais clara de ação e reação aos comportamentos do cliente, né? Então, imaginando que numa determinada jornada, num determinado fluxo de relacionamento com o cliente, com uma marca, ele vai ou fazer algumas ações, realizar algumas ações, ou ele vai receber algumas reações. O melhor jeito de você mapear essa relação é fazendo uso de um Service Blueprint. Você consegue ter uma visão maior, que facilita a comunicação. Então, é uma ferramenta muito poderosa para comunicação com os times perceberem a repercussão daquilo que eles estão projetando, para stakeholders também perceberem a relação entre as diferentes atividades, o que precisa ser feito antes, o que precisa ser feito depois. Então, o Service Blueprint acaba dando uma visão quase que tridimensional. Enquanto a jornada do usuário é um 3x4, o Service Blueprint acaba dando uma visão tridimensional da realidade. E como começar? No meu ponto de vista, a melhor maneira de começar é, inclusive, da maneira como comecei mencionando, explicando as diferenças entre um e outro, é através da jornada. É você entender a jornada, esse é o caminho-chave para você começar esse mapeamento e entender a jornada do seu usuário, entender a jornada do seu consumidor, entender a jornada do seu cliente, entender quais são os pontos de contato que ele tem com a sua marca, com a sua empresa, com os seus serviços, entender como acontecem essas interações e depois, dali para baixo, ir mapeando para que aquela interação acontecesse do ponto de vista do usuário, o que precisou acontecer do ponto de vista da empresa para que acontecesse aquele tipo de interação. A metáfora, e ali no material do Uber que o Renato estava comentando, tem aquela questão do backstage, do front stage. Então, existe, sempre quando a gente fala do Service Blueprint, tem uma metáfora muito próxima, isso, Rames, obrigado. Então, é uma metáfora muito próxima com o teatro, né? Então, é como se da linha de visibilidade que o Renato mencionou para cima é a área do palco, da plateia, em que as pessoas assistem e acompanham uma determinada peça teatral acontecer. O que acontece do palco para trás, tem ali um primeiro nível dos contra-regas, do pessoal que vai ajustando o cenário conforme o momento da peça. Então, toda aquela questão de cenografia que está preparado para entrar em ação, é onde está ali o backstage. E, mais profundamente, existe um conjunto de coisas que precisam estar disponível para que a peça aconteça, que é a contratação do pessoal, alguém que faz a contabilidade, alguém que imprime os ingressos para ser vendido. Tudo isso está como suporte, né? Como esses processos que ficam mais subterrâneos, que a pessoa que foi lá comprar o ingresso para assistir o teatro, a última coisa que ela está pensando é quem que imprimiu, quem que deixou de imprimir, se estão pagando os salários direitinho, se as pessoas estão hospedadas em bons hotéis. Mas se nada disso acontece, a peça de teatro que ele foi assistir não acontece. Um outro jeito muito mais simples de falar é do restaurante, né? A gente chega no restaurante, a gente tem lá o aviso
de poder visitar a cozinha, mas você vai na fé de que depois daquela porta está tudo bem, porque é melhor você não, tem coisas que é melhor não saber e vão ficar só no front stage que está de boa. Mas eu acho que o ponto de partida sempre é a jornada do usuário, do meu ponto de vista. Legal, bacana. Ô, Renato, antes de você complementar, eu acho que uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, quando o Jean comentou, né, o porquê utilizar o framework de Service Blueprint, me chamou a atenção de ser uma visão tridimensional, na verdade não é, né, mas é como se fosse, né, se a gente olha para o user journey, né, para a jornada do usuário como uma foto 3x4, a gente vê o Service Blueprint como uma visão ampla, né, uma visão holística do projeto. E que é interessante, quando a gente fala de agilidade, né, de inovação, e principalmente de um programa de transformação digital, a gente está falando de squad, tribo, pod, gente, cada um chama de um jeito, célula, enfim, né, a gente vai discutir um pouco mais para frente sobre esses temas, mas o que é ponto pacífico para todos é que a gente está trabalhando com equipes multidisciplinares, né? Eu não tenho uma equipe só de desenvolvedor em uma tecnologia específica, num formato específico. Eu tenho dentro de uma equipe pessoas de diversas disciplinas. E, ao mesmo tempo, o contato que eu tenho com a alta liderança e com a unidade de negócios é um contato muito próximo. Então, o Service Blueprint ele realmente ajuda a todos entenderem para onde a gente está seguindo, né? Como o Jean apresentou também, eu tenho lá o front stage, eu tenho o backstage, como que essas coisas são interdependentes e se relacionam. Então, sim, é um retrato que visa não só para um grupo específico de pessoas, mas para o time como um todo, né? Para a iniciativa e para o propósito como um todo, como que todas essas coisas se interligam e como que é essa comunicação entre elas. Renato, manda lá, né? Por que você vem utilizando aí Service Blueprint em algumas abordagens e como que você tem começado? Legal. Esse ponto, Ramés, acho que é muito importante, né? E até o que você falou no início ali, falar, eu não domino, mas enfim, eu aplico, eu consigo. Porque é isso, eu acho que na prática, né, ela é uma, assim como muita coisa do design, né, deve ser, ela é uma ferramenta, de certa forma, simples e bastante óbvia, né? Então, tanto numa situação de mapear uma experiência atual, quanto projetar uma experiência, eu só preciso entender claramente, né, o que eu quero, né, e ir criando essas camadas, né. O que é importante perceber, né, nesse tipo de framework, né, ou de material, é que ele tem um formato que ele é um formato de síntese e visual, né? Isso é importante, né? Ou seja, o que a gente chama, ele é um artefato que ele é tangível, né? Ele é tangível, ele deve ficar visual para todo mundo, né? Se a gente está numa sala, a gente tem que imprimir grande esse blueprint, colocar ele grande para que todo mundo veja, porque isso vai gerar entendimento, né? São aspectos que acho que você falou, eu já também, e o consenso de todo mundo, né? Que é exatamente esse ponto que você falou, da alta liderança para os times, todo mundo está vendo a mesma coisa de uma forma tangível, objetiva, né, e consensual, né? Seja para o mapeamento de como é ou da experiência projetada. Então, acho que esse é importante entender, né, assim como outras ferramentas, né, o próprio Canvas, né, ou outros modelos que a gente tem, né, o próprio modelo do A3, enfim, é importante entender o significado, né, o que está por trás daquilo, né, e entender esse formato, que o formato ele faz uma diferença importante, porque eu poderia fazer um mapeamento e fazer um descritivo, sei lá, num doc de texto, né? Só que isso fica muito difícil fazer isso, é difícil de ler, de visualizar, de completar. Então, é uma ferramenta que facilita, né, torna tangível, simplifica, gera consenso e tal. E, claro, à medida que eu faço isso, né, eu consigo, né, identificar oportunidades, entender claramente ali os papéis, né, de cada um dos agentes, se tem redundância, se não tem, né, o que eu tenho ali de back-office, né? Eu conecto o back-office com,
né, com a atividade do cliente, porque muitas vezes os times, né, ou as equipes ou áreas que fazem esse back-office, às vezes elas esquecem, né, que tem alguém lá na ponta fazendo, né, alguma ação, né, e a razão do trabalho dele tem que se atender a isso, né? Parece também óbvio, né, mas isso geralmente quando você faz né, um mapeamento, né, principalmente no as-is, né, de como está uma experiência, cara, é muito comum, né, falar assim, caramba, né, as áreas de back-office, elas nem conseguem visualizar, né, a ação do cliente. Então, ela é muito importante. E como começar, eu acho que é na linha do que o Jean falou, a gente tem que definir claramente, né, primeiro entender para que eu quero aquilo, né, para que vai me servir a informação, pensar nas etapas do usuário, né, e obviamente entender quem são as pessoas que dominam o processo, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas assim, é uma ferramenta colaborativa também, né? Ela não pode sintetizar ou significar a visão de uma única área, né? Ou de né? Não é só a TI que tem que montar, não é só a área de UX, não é só uma área de operação, não é só a área de atendimento ao cliente. Todo mundo tem que, né? Todo mundo que impacta naquela experiência tem que preencher junto, porque senão a gente tem, né, um blueprint enviesado, né? Tanto do atual quanto do futuro. Bom ponto, Renato. Eu acho que faz muito bem lembrado. Surgiu aqui um ponto, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, tá? Uma pergunta aqui no slide. Cada persona tem seu blueprint ou posso fazer raias para cada persona no mesmo blueprint? Boa pergunta. Na minha prática, já aconteceu os dois cenários. Né? Já aconteceu o cenário de fazer blueprints separados conforme a persona, mas o que me parece fazer mais sentido, inclusive para trazer essa visão de síntese que o Renato estava mencionando agora, né, para trazer esse buy-in de todo mundo que está envolvido, quanto mais a gente conseguir integrar as jornadas, mais interessante fica essa persona. Esse blueprint. O que pode acontecer é dele ficar muito complexo, e aí você pode tomar a decisão aí para justamente facilitar o entendimento de separar as duas coisas. Vou te dar um exemplo. A gente já fez um search blueprint de venda de carros. Né? Então, a gente tinha como persona a pessoa física que ia lá comprar, também a gente tinha a pessoa física do vendedor, e como era a relação dessas pessoas com o fabricante. Porque tem toda uma questão do pátio, né? Tem o pátio do fabricante e tem o pátio da concessionária. O pátio da concessionária é diferente do pátio do fabricante, porque a concessionária ela é como se ela fosse proprietária daquele carro, né? Ela recebe a concessão, por isso concessionária do carro. E aí, nesse caso, a gente colocou no mesmo Service Blueprint essas duas camadas, que tinha a ação das pessoas, dos compradores, e a ação dos vendedores. E aí tem um outro aspecto interessante que a gente não mencionou ainda, talvez caiba numa outra resposta mais para frente também, é que você não precisa fazer um único Service Blueprint para abarcar tudo. Né? A gente não está brincando de Senhor dos Anéis para fazer um anel aqui que reúne todos. Você pode fazer você pode fazer um primeiro Service Blueprint para mapear um determinado conjunto de interações, e depois você pode fazer outros Service Blueprints filhos daquele primeiro, em que você detalhe um determinado pedaço daquela jornada ou uma determinada faixa daquela jornada, enfim. Nesse exemplo que eu estou mencionando, ligado ao setor automotivo, o que a gente acabou fazendo foi isso. Tinha alguns processos que eram tão específicos dos vendedores que não fazia sentido ele estar no mesmo... Ficava um espaço muito grande de ações em que só tinha o vendedor para depois chegar em ações do comprador de novo. Então, a gente acabou
gerando um segundo Service Blueprint focado só no vendedor. E depois, se você começar a olhar mais para baixo na cadeia, né, tem a transportadora, por exemplo. A transportadora, ela é um agente nessa relação toda, mas ela tem uma participação bem específica num determinado momento. Então, você pode fazer um Service Blueprint de como que é o caminhoneiro que vai com sua cegonha buscar o carro no determinado pátio do fabricante, qual é o trâmite dele lá, como que ele é recebido pela concessionária, qual é o circuito que ele faz e por aí vai. Perceba que a gente está desdobrando, de um lado, a gente pode gerar simplificação para ter uma visão geral de como todos esses elementos se relacionam, e depois o específico. Uma metáfora que a gente estava conversando outro dia com o Ramés é do mapa do metrô, né? Você vai ter o mapa do metrô, ele pode ser muito tão simples quanto um círculo em que tenha todas as estações subrelacionadas. Mas a hora que você vai olhar no detalhe, se olhar cada estação, você tem todo um ecossistema ali por trás de lojas, de estabelecimentos próximos, etc. Então, traduzindo isso para o Service Blueprint, você pode ter um Service Blueprint de todas as estações, depois Service Blueprint de cada estações específicas. Não sei se eu fugi da resposta. A pessoa que perguntou, quiser saber mais, só cutucar a gente no slide de novo. Legal. Renato, só... eu gostaria bastante de ouvir a sua opinião, só quero fazer uma intervenção aqui super rápida. A gente está atrasado já no tempo, né? Como de costume, gente, desculpa. A gente deve ir até mais uns 5 minutinhos aí de além das 16, né? Das 4h05 a gente deve parar por aqui. Já aproveitei que eu interrompi, o Renato. Na minha opinião, tá? Eu gosto de ver uma visão grande, holística, de toda a cadeia de valor. Eu acho que é importante isso, inclusive, gera um impacto super positivo junto à alta liderança, né? de conhecimento de toda a cadeia, e de muitos processos ali que, inclusive, a galera não sabe. Né? Cara, tem isso, eu não sabia, que tem a cegonheira, por exemplo, né? E que o cegonheiro, o motorista da cegonha, né? No caso daí do setor automotivo, ele desempenha todo esse processo, que, inclusive, pode ajudar a surgirem outras iniciativas dentro de casa. E concordo também com o Jean, né, que para pontos específicos a gente precisa de um detalhamento maior. Né? Então, acho que não tem uma fórmula, né, específica de, cara, faz um por persona, coloca todas as personas juntas. Eu acho que isso vai muito do entendimento estratégico da oportunidade que está sendo trabalhada e qual que é a mensagem que quer ser passada. Mas, Renato, do propósito, né? Sim, sim. Eu acho que para responder essa pergunta aqui seria legal a gente fazer um mini estudo de caso. Olha, diante de tal situação específica, né? Qual que é a melhor indicação e por quê? Eu acho que aí a gente conseguiria discorrer um pouco mais. Mas, Renato, diga, por favor. Tá, não, é bem rápido. Eu acho que assim, no como começar, né, o Jean colocou um fato importante que é a gente tem que escolher qual é o recorte, né, do fluxo que a gente quer trabalhar, né? Então, às vezes ele é completo, ou às vezes ele pode ser só uma parte, né? E depois eu ir dividindo. Então, eu posso fazer um fluxo só de descoberta do produto, só um fluxo só de uso de produto, ou de pós-uso, ou de saída do produto, enfim. Ou ele pode ser abrangente. Só um ponto em questão às pessoas, eu acho que é importante só a gente, talvez é uma questão semântica, mas públicos diferentes, né, eles acho que até podem, né, como foi o exemplo do Jean, eu tenho público final, intermediário, tal. Eu sempre parto do público final, mas eu posso, né, entender que meu público final para determinado fluxo é o concessionário, por exemplo. Tipos de persona da mesma categoria de usuário, por exemplo, se eu tenho lá o usuário do Uber, né? O usuário de Uber, eu tenho personas diferentes, tá? Eu tenho o cara que usa para um jeito ou para outro. Nesse caso, eu acho que não, né? Enfim, em linhas gerais, não precisa fazer para o cara que é o executivo ou para o cara que usa de forma pessoal, entendeu? Só para ter essa diferenciação. Uma coisa é persona, outra coisa é público. Mas Sim, é isso, só para esclarecer. Pode seguir. Legal.
Vamos lá, gente. Estou torcendo aqui para a gente conseguir terminar hoje, hein? Uma perguntinha que a gente comentou um pouquinho antes, né? Vamos tentar fazer cada uma dessas em 2 minutos, depois 1 minutinho aqui para a gente encerrar. Quais os momentos para revisitar o Service Blueprint e quais os principais indicadores de que ele deve ser revisto? Renato, o que você acha? Tá. Fizemos lá o Service Blueprint. Legal. E aí? Eu acho que quando ele está num contexto de as is, né, que acho que não é tanto foco, ele a gente vai produzi-lo, né, vai ter algumas interações para conseguir chegar num documento e um consenso de todo mundo, tá? Mas uma vez isso bem feito, né, você vai usar muito mais como uma consulta, né? Vai revisitar eventualmente para fazer algum ajuste, mas ele obviamente ele é mais estático porque ele é a situação atual. O novo, né, ou o projetado, a experiência desejada, aí sim eu acho que ele merece, né, uma revisitação constante à medida que as etapas elas vão sendo desenvolvidas, porque é natural que às vezes a gente, beleza, eu preciso, né, fazer com que o usuário busque com mais facilidade. À medida que eu vou desenvolvendo, putz, eu posso esquecer daquele item que está lá, falar, cara, qual que é o meu objetivo aqui? Eu não posso esquecer disso. Então, essa revisitação, né, digamos que ou a cada sprint, ou a cada entrega, ou à medida que eu já comece a captar dados. E a questão do indicador, né, eu acho que é legal, que eu acho que no próprio blueprint, principalmente no que é desejado, né, a gente pode quase que ter uma linha ali, acrescentar uma linha de quais são os indicadores, né, de sucesso daquela, né, daquela ação, né, ou daquela macro etapa, que elas vão comprovar que efetivamente eu estou conseguindo projetar o que eu desejei, né? Então, o blueprint, ele, né, no seu extremo, ele até pode servir para a gente plotar ali, né, ou um KPI, né, um indicador separado por cada uma das etapas, né, obviamente, se fizer sentido. E aí, claro, que tipo de indicador? Acho que ele está muito vinculado ao que é a etapa, né? Eu posso ter um resultado macro lá de interação, ou eu posso ter um resultado de conversão que vai estar vinculado mais a uma etapa, ou de melhorar a fricção, de melhorar a satisfação, que pode estar, né, também vinculado a ou uma etapa macro ou alguma ação específica do usuário. Legal. Então, hoje, antes de você comentar, eu acho que é importante, né, a gente revisitar de forma constante, quando a gente fala de um programa de transformação digital, existem os ritos, né, que a gente estabelece a cada trimestre do projeto para a gente recalibrar, né, seja o planejamento estratégico como um todo, propósito, indicadores. Eu acho que quando a gente tem, né, um Service Blueprint de diagnóstico de as-is e um de to-be, a gente consegue medir o quão aderente a gente foi frente à implantação dessa solução que a gente teve, e acho que isso também fomenta muito o aprendizado. Cara, legal. Então, assim, eu estou na situação atual aqui na casa 5. Eu estou programando em 3 meses ir para casa 7. Eu fui ou não fui? Atingi ou não atingi o objetivo? Né? Eu acho que isso é o mais pragmático que a gente pode fazer, mas, além disso, eu atingi muito, eu fui para casa 8, eu fui para casa 6, ou fui para casa 4, ou me mantive no mesmo lugar. Né? E eu acho que essas duas visões do atual ou do passado frente ao atual, né, ao decorrer do tempo aí que a gente percorre um programa de transformação digital, vai nos indicar quais são os acertos e quais são os erros. E vai de encontro justamente àquela máxima lá, né, que não é o fail fast, mas é o learn fast, né? Como que eu posso aprender rápido? Então, é super importante, né? Seja com Service Blueprint ou qualquer outro tipo de implantação ou de ferramental utilizado, que a gente tenha uma visão inicial e uma visão futura. Né? Aquela visão futura, em algum determinado momento, será a visão atual, e você vai conseguir comparar se o plano desenhado ele realmente está aderente ou não para aquilo que a gente vai seguir. Jean, se você tiver considerações, eu vou pedir para que você faça junto com a última pergunta que vou endereçar para você, meu caro.
Você roubou meu tempo para responder, sacanagem. Infelizmente, Jean, você me perdoa, cara. Mas vamos lá. Mas Vai acho que dá para fazer aqui também. Jean, na sua opinião, quais os principais aprendizados na disseminação de desenhos de jornada frente à alta liderança? Como que a gente chega lá para o board? Como que a gente chega para quem realmente está ali com a caneta para assinar o cheque? Cara, é importante a gente pensar nessas jornadas, né? Nessa integração de sistemas, nessa preocupação do todo. O que você tem de aprendizado em levar o UX, né? E a gente está falando aqui do Service Blueprint, em levar materiais como esse para a alta liderança? Vou salvar você e vou emendar a resposta que eu ia dar na outra com essa aqui. Ótimo, tudo pensado já. Tudo pensado. Num tweet, como que a gente, em que momento que a gente revisita um Service Blueprint, quais são os indicadores e quais são os aprendizados para levar para a alta liderança? Se o Service Blueprint é centrado em pessoas, se o Service Blueprint realmente está focado na jornada das pessoas, qualquer momento que você tenha uma alteração na vida das pessoas, na jornada dessas pessoas, seja ela positiva ou negativa, você deve revisitar o seu Service Blueprint. E com isso eu chego no qual é o principal aprendizado sobre a disseminação dessas jornadas para alta liderança. Tem um valor fantástico que ninguém não quer ser customer centric. Não conheço nenhuma empresa, em todas as empresas que eu já fui, nunca ouvi alguém falar, não, dane-se o consumidor, não quero saber de botar ele no centro. Não existe isso. O que existe é não sei como fazer isso. Ou o que existe é muita intenção, boa intenção em fazer e não sabe colocar na prática. Qual o melhor aprendizado? Um Service Blueprint é um jeito prático, pragmático, de você construir experimentos, construir soluções, construir serviços que são centrados em pessoas. E você mede isso o tempo todo. Você não deixa de medir o combustível do seu carro para saber se você deve, torcendo para você continuar dirigindo ou não. Você vai ficar verificando o seu nível de combustível o tempo todo. Então, o nível de satisfação das suas pessoas, seus clientes, dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, é algo para você acompanhar o tempo todo. E o Service Blueprint é uma ferramenta para isso. Fantástico. Legal, muito bom. Muito bom. Renato, algum ponto? Eu acho que se vocês forem xingar, xinga o Renato, não eu, tá? Pegando o gancho, assim, a importância, né, que a alta liderança dá, eu acho que tem muito a ver com, né, com o quanto a empresa de fato quer ser client-centric, né? Então, eu vejo que tem casos onde isso reverbera muito bem e às vezes acaba reverberando muito mais no time do que na alta liderança, né? Porque, obviamente, provavelmente a empresa ainda não está tão aderente ou preparada ou consciente de que ela precisa mudar. Mas sempre é bom, sempre é bom. Perfeito, perfeito. Bom, gente, não temos mais tempo aqui, né, de ver outras perguntas, seja aqui do GoToWebinar ou lá do Slido, mas agradeço aqui a pergunta, né, do Anonymous, mas foi muito boa, né, acho que ajudou aqui a gente falar um pouquinho mais da aplicação do Service Blueprint, e a gente encerra por aqui. Meus agradecimentos aqui ao Renato, ao Jean também. Eu acho que foi um papo super bacana, né? Eu acho que a gente pôde explorar, né, esse tema do Service Blueprint, tanto do ponto de vista do diagnóstico, prognóstico, como a gente faz, por que a gente faz, como dissemina, né? Como que a gente adequa isso para diferentes pessoas que participam do projeto, em níveis diferentes e também pensando sempre no público final. A gente encerra por aqui. Queria agradecer muito novamente ao Renato, ao Jean, desejar ótima tarde aqui a todos. E, por favor, Renato, suas considerações finais e Jean em seguida. Tá, eu só peço desculpa em relação por não estar aparecendo a minha webcam, mas ainda estou parecido com a foto aí, então vocês podem visualizar. E quem quiser falar comigo, conecta no LinkedIn ou aqui através da Activity, que, né, adoro trocar ideia e é isso. Obrigado, Ramés, e obrigado, Jean. Legal, que agradeço, Renato. Jean? Bom, também só agradecer, a gente sempre aprende muito todas as nossas trocas com a Ramés. Prazer conhecer o Renato, obrigado por todas as trocas também. Achei bem legal, obrigado pelas perguntas, né, pessoal interessado.
bem legal. E estamos aí, estamos nas redes, estamos disponíveis. Se alguém quiser trocar ideias, é só entrar em contato que a gente está por aí. Valeu! Fantástico. Gente, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima tarde. Lembrando que na próxima semana, na quinta-feira, a gente está decidindo o horário ainda, se 2 da tarde ou às 11 da manhã, a gente vai falar sobre Innovation Accounting. Como que a gente leva o controle financeiro para a transformação digital e para a inovação. A gente vai receber o Heitor Barcelos, que é o CFO da Contabilizei, e também o Paulo Freitas, que é CFO da Activity Latam. Então, não se esqueçam, semana que vem tem mais um episódio da Transformação Digital na Prática, e é o penúltimo episódio, né? No último episódio, que vai ser na outra semana, a gente também vai receber 2 personalidades aí muito bacanas. Então, gente, para todos que ficaram aqui com a gente até aqui, uma ótima tarde, obrigado aí pela presença, espero que o que a gente trocou aí serviu para vocês. E acompanhem nas redes sociais. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, Valeu. tchau. Obrigado, Jean. Tchau, tchau. Obrigado.